Está no ar Barulho das Gerais, um podcast sobre temas polêmicos com debates dinâmicos sobre os aspectos políticos, jurídicos que fazem barulho nas nossas mentes. Somos um time de advogados independentes, com pensamentos diversos sobre cidadania, política e direito, sempre com sotaque mineirês. Lembrando que a opinião é individual e não representa a opinião de todos, nem tampouco de qualquer entidade de classe. Com Henrique Egídio, Leandro Aguilar e Rodrigo Rodrigues. Nosso programa é dividido em 3 blocos, sendo que no primeiro bloco nós temos o Em Perspectiva, que apresenta um tema polêmico que poderá ser tanto político quanto jurídico, em que os participantes irão debater com as suas devidas opiniões. Já o segundo bloco é o Julgáveis, onde colocamos na mesa de debate um julgamento que marcou a semana e cada um colocará suas respectivas opiniões sobre o assunto. E no nosso último bloco, iremos apresentar uma dica cultural, como filmes, séries, livros ou qualquer acontecimento do mundo cultural. Sem mais delongas, vamos para o primeiro bloco. Em perspectiva. O tema é a aposentadoria do ministro do STF. Sucessor de Lewandowski no STF herdará 780 processos. O ministro Ricardo Lewandowski do STF deixou nessa última terça-feira o cargo após ter antecipado em um mês a sua aposentadoria. Ele completará 75 anos em 11 de maio, data em que seria aposentado compulsoriamente. Lewandowski deixa o gabinete com um acervo de 780 processos, que devem ser herdados pelo seu sucessor. A partir de hoje, cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicar um novo nome para a cadeira de ministro. Quando anunciou sua aposentadoria, o ministro disse que não falou nada com Lula para a nova indicação. Lula embarcou nessa terça-feira para a China, de onde retorna no próximo domingo, dia 16. Em café da manhã com o jornalista no início do mês, o presidente disse, abre aspas para o Lula, não ter pressa para fazer indicação. A escolha do substituto dele será feita por mim no momento que eu achar que tenho que fazer. Fecha aspas do Lula. Afirmou. A fonte é no site Migalhas e o dia da matéria foi 11/4. Autoria, redação do site. E aí, doutores? O que esse fato tem a ver com as nossas vidas e rotinas? Isso é somente um fato jurídico? Ou esse acontecimento ele tende a criar uma expectativa política? Bom, o STF é a nossa maior corte. É ela que julga as ações de controle de constitucionalidade. Ela é importantíssima porque, além dela fazer o controle de constitucionalidade e interpretar e dar a interpretação, a melhor interpretação para a Constituição, ela também trata de vários aspectos de nossas vidas. Ela vai tratar de temas ligados à questão de direitos humanos, questão ambiental, dentre vários outros, e a escolha do ministro do STF deveria ser vista não como um barulho jurídico ou político, mas como um verdadeiro tsunami. O que vocês acham em relação a isso? Henrique, acredito que a forma de se fazer a escolha para um ministro do STF deva ser modificada. Nós temos, todo esse embasamento na nossa Constituição de como deve ser a indicação. Entendo que o momento político passado, de 88, propiciou que essa indicação fosse feita da forma como é hoje, pelo presidente da República, e validado pelas duas câmaras, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. No entanto, eu acredito que é o momento de se rever a forma de indicação, rever a forma, inclusive, de avaliação dos currículos desses indicados. Não acredito que seja o momento para se manter uma indicação nos moldes que é hoje, de uma forma política. Essa polêmica tem gerado atrasos, inclusive, com relação aos julgados que nós temos de constitucionalidade da nossa Corte Maior. Então, eu espero que, com o tempo, não nessa legislatura talvez, porque também tenho críticas a ela, não seja o momento, mas que seja feita de forma muito mais técnica do que é feito atualmente. Eu tenho opinião diversa dos senhores. O que acontece? Essa indicação é uma forma política e essa indicação é uma indicação complexa. Por que é uma indicação complexa? Porque o presidente da República ele faz a indicação de acordo com o artigo 101 da Constituição Federal, que fala da seguinte forma. O Supremo Tribunal Federal, por porção de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo 1. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovados a escolha pela maioria absoluta do Senado. Por isso que é um ato complexo. O ato de nomeação do ministro é um ato complexo. Ele pega o poder executivo, que é escolhido pelo poder executivo, e é aprovado pelo poder legislativo. A gente tem visto aí o pessoal falar de vários nomes, né?
do Cristiano Zanin, do Lênin Streck, vários nomes para poder fazer a composição, né, e substituir o Lewandowski. Muitos fazem críticas ao Cristiano Zanin por ele ter uma proximidade do Lula referente ao tempo que ele ficou defendendo o Lula. Entretanto, lugar nenhum da Constituição, lugar nenhum da norma fala que ele tem que escolher uma pessoa que não seja do seu círculo, que seja uma pessoa que tenha conhecimento técnico, somente técnico. A indicação é política. Se a indicação é política, ele vai indicar pessoas que não estão próximos do seu quadro político. Lógico que ele vai fazer a indicação da pessoa que está dentro do seu círculo. Por isso que existe uma grande possibilidade dessa indicação ser o Cristiano Zanin. Ele assumindo no lugar do Lewandowski, que vai assumir, inclusive, o processo em que o réu é o ex-juiz Sérgio Moro, e agora senador Sérgio Moro. E a pessoa já fala, ele tem que se declarar como suspeito no processo, como suspeito. Não é pedido, mas como suspeito no processo. Só que ele atuou como advogado. Ele não atuou como parte no processo. Ele era advogado. Então, como ele é advogado, ele teria que se declarar como suspeito. Eu acho que a grande questão nessa coisa do que tem sido dito em relação ao Zanin, eu não vejo muita razão, não vejo razão nenhuma, porque toda indicação para o STF, o indicado vai ter uma proximidade com o presidente da República. Em algum nível vai ter que ter algum tipo de proximidade. Vai ter uma proximidade ideológica ou uma proximidade de um acordo para poder, talvez, atender aqueles processos da União que tem interesse dele fechar isso, e geralmente vai ter uma afinidade ideológica, e isso aí a gente viu nas últimas 2 indicações que o Bolsonaro fez. Eu acho que a grande questão que eu vejo em relação ao Zanin, óbvio, é notável saber jurídico, a questão técnica não tem discussão nenhuma, nem a questão da reputação ilibada, a idade dele tá certinha. A grande questão é o que ele pensa em relação aos grandes temas nacionais, que é aquilo que você falou, Léo. Você falou que o ministro, ele não basta ele ser um grande técnico, um técnico jurídico. Ele também tem que ter esse outro lado da parte da filosofia jurídica, da sociologia jurídica, um entendimento de uma leitura interdisciplinar. Porque os temas que chegam no STF, eles não são simplesmente são temas técnicos. Eles vão muito além disso. São temas que tratam da diversidade, tem um caráter histórico. Por exemplo, a questão da discussão da transfobia, da homofobia, a questão de conflitos de terra, a questão da reconhecimento de união estável, né? Quando reconheceu a união estável de pessoas homoafetivas, né? Cidadãos homoafetivos, quando fez esse reconhecimento. Então, assim, as discussões dentro do STF, elas são mais ampliativas. E muitas vezes, a gente tem exemplos de grandes advogados que não são grandes pensadores da realidade. Que eles são técnicos daquela área que eles atuam, mas eles não têm uma reflexão mais aprofundada. Eu não sei o que vocês pensam em relação a isso. Ô, Henrique, na verdade é o seguinte, o grande problema que a população, né, que é disseminada, então, do ativismo judicial. O grande problema é justamente a questão do ativismo judicial. Por quê? Porque o legislativo nosso é muito moroso. O judiciário é moroso, ok? Para processos. O legislativo é moroso para acompanhar o desenvolvimento da sociedade. Haja vista que o nosso código penal é de 1940. Nós mudamos o nosso Código Civil em 2002, que era de 1916. Então, o nosso legislativo, ele anda a passos lentos. Ele não acompanha a sociedade, justamente por causa da quantidade de deputados que tem. O nosso legislativo é inchado. São 513 deputados, 81 senadores. Então, todo o debate que é feito na Casa do Povo é um debate extenso e longo. Quando o legislativo ele não atua, sobra para o judiciário. Aí sobra para o judiciário, sobra para o STF. O STF vai lá e, baseado no princípio da dignidade da pessoa humana, e incute o seu julgamento ali, o seu entendimento. O grande problema que a gente tem nisso é o quê? Nós temos somente 11 debatedores, enquanto lá na Casa Legislativa e a Casa do Povo são 513 mais 81. Se a gente for fazer uma análise pura da lei, é mais ou menos assim. Eu tenho uma norma que está escrito assim, proibida cachorro no shopping center. Proibido entrar com cachorro. Está lá a placa, a norma, né? Proibido entrar com cachorro. Beleza. Mas e o sério? Que tem o cão guia? Ele não vai poder entrar no shopping com o seu cachorro? Tá, é proibido entrar com cachorro. Mas eu tenho aqui na minha casa, eu tenho um animal selvagem. Por exemplo, eu tenho uma onça, que ela é um animal de estimação. Porém, a lei fala que é proibido entrar cachorro. Eu vou poder entrar com a minha onça? Na realidade, ela não é simplesmente somente do jeito que está escrito na lei, pronto. Tem que ter uma análise mais aprofundada, porque tudo existe exceção. Então, se o ministro do STF ele for completamente legal, baseado no que está escrito, somente eu vou julgar, eu como ministro do STF, somente eu vou julgar baseado no que está escrito na Constituição e na lei. E aí o que acontece? Eu posso cometer atrocidades.
Haja vista que a escravidão, ela era uma lei que autorizava a escravidão e que as pessoas negras, as pessoas pretas, elas não eram consideradas como coisa. Então, a lei por si só, o legalismo por si só, ele é falho. Então, há que ter também um ativismo judicial, porque essas leis só foram rompidas por um ativismo judicial. Mas tem que ter uma ponderação, justamente para não suprimir a competência do legislativo. Então, a gente tem que fazer uma ponderação entre a legalidade extrema do ativismo judicial. Não pode ser nem tanto ao lado, nem tanto ao lado. Tem que ter uma ponderação. O que vocês acham sobre isso? Mas o ponto que eu levantei, Leandro e Henrique, é o seguinte. Na minha opinião, o artigo da Constituição que trata essa temática, esse artigo carece de uma regulamentação, carece de uma explicação a mais do que seria, né, esse notório saber jurídico, do que seria essa tecnicidade necessária para o cargo. Seriam necessários que fossem já juízes de carreira? Outra questão, nós limitaríamos também o tempo de atuação de um ministro no Supremo? Nós colocaríamos também um mandato para este ministro atuar, já vista que já temos a limitação de idade, que eu acho que nem é um problema, que eu, na minha opinião, poderia até ampliar, né? Como a sociedade brasileira tem aumentado sua expectativa de vida, né? Então eu acredito que também poderia aumentar essa idade de aposentadoria do ministro do Supremo, mas acredito, uma opinião particular minha, deveria também, né, haver um limite de tempo de atuação como ministro do Supremo. Na minha opinião, 18 anos você numa corte é muito tempo. O direito ele é muito mais dinâmico, né? E o que acontece e o que pode acontecer em todas as carreiras, em qualquer nível de profissão no mundo, né? Você pode ali ficar acomodado, né, engessado, né, naquele mundinho, dentro da sua bolha, né, como ministro, e perder um pouco da conexão com o Brasil mais profundo. Então eu acredito também que seria importante que nesse arcabouço desse artigo da Constituição fosse necessário você colocar alguns mecanismos que validassem melhor essa indicação, né? Como pode ser, né, como nós já temos, colocar mais juízes, ou um outro tipo de análise de currículo, porque se eu não me engano, nos últimos 20 anos, nós não tivemos nenhum ministro que teve dificuldade de passar pela sabatina no Senado. Não houve dificuldade. Aquilo lá é só pro forma, só para poder os políticos partidários aparecerem diante das câmeras e se destacarem como questionadores, né? Porque, na verdade, nenhum ministro foi recusado, nenhum teve grandes dificuldades. Tivemos debates calorosos que duraram até 12 horas, como os últimos que nós tivemos, mas nenhum deles teve grandes dificuldades de apresentar suas teses, né? Nenhum dos indicados. Então, eu acho que nesse arcabouço deveria haver uma tipificação, uma complementação do que seriam esses notórios saberes jurídicos, uma forma mais aprofundada, né, de se investigar, de se verificar esses indicados. Concordo que não precisa ser jurista para poder ser indicado, mais técnica, como você disse, ele monta a equipe dele, né? Os assessores, a equipe que vai trabalhar com ele, podem muito bem cuidar desses arcabouços mais técnicos, né? E ele será a voz de toda essa população, dessa parcela em que o presidente da República acredita ser necessário para aquele momento político brasileiro. É isso. Eu acho que a questão de talvez hoje, pela complexidade do ordenamento jurídico, a gente ter alguém que não seja da área jurídica, eu acho um tanto quanto complicado. Até eu entendo que essa questão do notável saber jurídico, nesse ponto eu concordo com o Rodrigo, que ele está falando, que talvez a gente tivesse que ter um parâmetro maior, né? Por exemplo, caso de juízes, talvez um tempo maior na carreira, no caso de advogados e pessoas que vêm no caso de Ministério Público e Judiciário, você ter parâmetros já estabelecidos de tempo de atuação. No caso de advogados, deveria ter talvez a questão dos títulos, do que escreveu, porque, por exemplo, eu lembro que uma crítica muito forte na época do Toffoli é que ele não tinha nem mestrado, entendeu? Então, assim, é aquilo que a gente está falando. Eu posso ter um advogado muito técnico, por exemplo, eu não sei, eu sei que o Zanin, por exemplo, é um professor tal, mas eu não sei se ele é um cara que investiu toda a carreira dele num aspecto técnico, ou seja, você pode ser um advogado que você tem o seu investimento todo num lado técnico, ou seja, ser um grande processualista, civilista ou penalista. E, de repente, você não tem nenhum tipo de interesse na discussão
da filosofia do direito, do que está sendo julgado, o que está sendo pensado na Alemanha, na França, na Europa, o que está sendo debatido nos Estados Unidos, porque um ministro do STF ele tem que ter esse arcabouço maior. Ele não pode ser simplesmente um grande advogado que vai chegar lá e na hora que ele na hora que ele tiver na frente dele uma causa e vai ter que ter reflexão, ele não vai conseguir refletir da maneira correta. Porque aí o que ele pode decidir? Ele pode decidir de uma maneira que seja talvez preconceituosa ou uma maneira que reflita a classe que ele veio, entendeu? Porque geralmente esses grandes nomes vão ser pessoas vindas de classe mais alta. Então, se não for uma pessoa que tiver uma reflexão filosófica mais aprofundada, ele vai ter uma tendência a ser elitista na hora de decidir. Então, talvez o ponto. Então, Henrique, eu penso igual você. O que acontece? Há essa necessidade de ter um conhecimento mais aprofundado, uma cosmovisão mais ampla do que somente dentro do direito. Porque a ciência do direito, sendo a ciência social, né, a ciência social aplicada, ela é mais focada naquele mundo, nesse mundo jurídico, né? E o ministro do STF, além desse entendimento do direito, ele tem que ter um entendimento de filosofia, de sociologia, né? De um entendimento de biologia, ele tem um entendimento vasto, mesmo que seja micro, mas uma cosmovisão mais ampliada, justamente porque ele precisa estabelecer parâmetros para o seu julgamento. Lógico que ele não pode julgar baseado no clamor popular, porque se ele julgar baseado no clamor popular, logo teremos pena de morte. Então ele não tem que julgar baseado no clamor popular, ele tem que julgar baseado na questão técnica, mas analisando todas as outras ciências, não somente a ciência do direito, não somente a ciência jurídica, mas baseado em todas as ciências, como a filosofia, sociologia, pedagogia. Como é que vai discutir sobre a questão da LDB, sobre a questão a questão das escolas, sem ele ter um conhecimento mínimo do que é uma pedagogia, como funciona uma escola? Somente como professor de direito, né, que não demonstra nada da formação educacional de uma criança, nem faz ideia de como funciona a formação de uma criança. E como é que ele vai decidir sobre isso? Por isso é necessário ter uma cosmovisão. A indicação, ela é uma indicação política, tem que ser política. Eu não vejo como indicação técnica, justamente para a gente não ter robôs do tribunal, e nem mesmo aquelas pessoas que ficaram dentro do quarto a vida inteira estudando sem ter o conhecimento de mundo. A gente pega hoje juízes de 25 anos, 26 anos, que o cara estudou a vida dele toda, ficou a vida dele toda dentro do quarto, estudando, decorando para poder passar numa prova, e aí depois de decorar, passou na prova, tá indo julgar divórcio de casal que é casado há 50 anos. Divórcio de casal, ele tá indo julgar a vida, falar da vida de pessoas, decidir vida de pessoas que têm uma experiência de vida muito maior do que a dele e sem ter experiência de vida nenhuma, somente pelo conhecimento dos livros. Agora, se a gente no STF, a gente for por uma escolha, como muitos querem, tem que ser por concurso público. Você pega um cara desse, o mesmo cara desse vai decidir sobre a vida de milhões de pessoas, sendo um cara que viveu a vida toda dentro de um quarto estudando. A questão, assim, por exemplo, se você pegar grandes nomes do direito brasileiro, o Godinho, o Marinoni, o Bernardo Gonçalves, você vai ler o livro dos caras, óbvio que eles vão entrar na parte técnica, mas antes de entrar na parte técnica, quando eles estão discutindo questão conceitual, os caras têm profundidade. Você vê que os caras têm uma leitura que vai além. A grande questão é que muitas vezes na escolha do STF, até pela questão da proximidade, a questão política, e por não ter uma clareza muito grande no texto constitucional, você não escolhe os melhores. As melhores mentes acabam ficando ainda, né, a gente acaba lendo muitos doutrinadores que poderiam ter ocupado uma cadeira do STF e iriam contribuir de uma maneira gigantesca para o país andar e evoluir, e infelizmente acaba isso não ocorrendo. O nome do Lenny Streck é um que já circula aí há mais de 20 anos, né? E nunca teve a oportunidade de ser indicado. Ele é um nome forte, estava sendo um nome forte cotado agora, né? O Lenny Streck, inclusive pela sua questão política, né? Ele ser um dos fundadores lá do Perrot, mas não somente ele, também o Paulo Roberto Toron. Talvez, na próxima vaga, eu creio que dessa vez vai ficar o Zanini mesmo, por questão de acordo político mesmo, porque meu entendimento é que a indicação é política, tá? Indicação que não é política é somente para juiz de direito, lá da primeira instância. Partir para a segunda instância já é um processo político. Desembargador é processo político, ministro do STJ é processo político, desembargador do TRF é processo político, tá? Quinto constitucional, indicação do quinto constitucional é o processo político. Tivemos agora 4 indicações aqui em Minas Gerais, 2 indicações para o TRF6 e 2 indicações para o TJMG. Foi um processo totalmente político. É um processo onde há votações, né? Há necessidade de ter uma votação
dentro da ordem, teve votação dentro dos tribunais e teve a indicação do governador e do presidente. Então, passou por todos os níveis. Então, não tem como fugir da política. Por mais que a gente escolha uma questão técnica, não vai ter jeito. A pessoa não vai escolher, porque o cara é totalmente técnico, mas eu vou escolher ele tendo uma visão política totalmente diversa da minha. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Como é que o Lula vai escolher uma pessoa? Não, o Lula é técnico, o cara é muito bom, jurista. Aí o Lula vai escolher o cara somente por causa da questão técnica, mas ele tem uma visão política completamente diferente, que vai tudo contra os seus princípios políticos. Então, há essa necessidade de ser uma indicação política, por isso que o Lenin Streck tinha um nome cotado, assim como o Zanini, Cristiano Zanini, um nome mais forte do Cristiano Zanini, justamente por causa dessa questão política. Vamos para o segundo bloco? Agora nós vamos para os julgáveis, o nosso amigo Rodrigo Rodrigues. Então, a temática de hoje é: STF tem maioria para validar a punição a militares por críticas a superiores. A segurança pública é tratada de maneira diferenciada pela Constituição, pois as carreiras policiais responsáveis pela garantia da segurança interna e as militares voltadas à segurança nacional constituem o braço armado do Estado. Por isso, são abrangidas pela livre manifestação de ideias, na mesma medida em que estão submetidas aos postulados da hierarquia e disciplina. A arguição de descumprimento do preceito fundamental. O dispositivo da norma foi contestado em 2017, então pelo Partido Social Liberal, PSL, que em 2021 se fundiu ao Democratas para formar o atual União Brasil. De acordo com a legenda, o Código Penal Militar é ultrapassado e viola o direito fundamental à liberdade de expressão. Até porque foi editado em 1969, no contexto da ditadura militar, muito antes da Constituição de 1988. Na arguição de descumprimento do preceito fundamental, a agremiação alegou que, com base no artigo 166, vários policiais e bombeiros militares têm sido punidos com repressões e até prisões devido às suas publicações em redes sociais. A fundamentação é que prevalece o voto do relator, ministro Dias Toffoli. Ele indicou que a livre manifestação de ideias é essencial ao sistema democrático, mas ressaltou que as carreiras militares têm singularidade de girar em torno da subordinação hierárquica e da submissão disciplinar aos respectivos comandantes. Para o magistrado, o artigo 166 do Código Penal Militar não limita o exercício da liberdade de expressão dos militares para toda e qualquer situação, nem toda crítica a superiores ou a disciplina da carreira pode ser considerada indevida e enquadrada no dispositivo. Segundo ele, o ministro, nada impede que sejam analisadas e sopesadas todas as circunstâncias de cada caso concreto, a fim de aferir se fazem presentes todas as elementares do tipo penal. Na visão de Toffoli, a norma pretende e evita excessos no exercício à liberdade de expressão, que comprometam a hierarquia e a disciplina interna. Postulados esses indispensáveis às instituições militares. E assim, em última análise, impedir que se coloquem em risco a segurança nacional e a ordem pública. Bens jurídicos esses vitais para a vida em sociedade. Até o momento, o voto do relator já foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, André Mendonça, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e o recém-aposentado Ricardo Lewandowski. A fonte de nossa matéria é site Conjur, matéria do dia 12 de 4 de 2023, autoria de José Egídio. E aí, doutores? Tendo em vista os acontecimentos dos últimos anos, isso é um barulho jurídico? Eu não sou contra as pessoas. Eu sou contra o sistema. O sistema militar, eu acho um sistema que é ultrapassado. Um sistema antigo, que não cabe mais na nossa sociedade. O sistema militar, o militarismo, ele no Brasil, só para você ter uma ideia, tirando as últimas grandes guerras, qual foi a última vez que o Brasil entrou em guerra, tirando as últimas grandes guerras, as guerras mundiais? Não teve, né? Só teve a participação do Haiti, né? Que era missão de paz, né? Mas não teve guerra. Nos últimos 200 anos, qual foi a guerra que teve? Não, Além do Paraguai. Paraguaismo militar de conflitos em conflitos. A gente
Não houve intervenção militar em conflitos. Então, o nosso sistema, veja bem, senhores, vocês concordam comigo, o nosso sistema militar hoje não é um sistema de conflito interno, é um sistema de um conflito interno, porque a nossa Constituição Federal, um dos princípios da nossa Constituição é justamente a solução pacífica dos conflitos. Como existe essa solução pacífica dos conflitos, ela impede que o nosso país declare guerra a outro sem sermos atacados. Como o Brasil ele tem uma importância econômica mundial, a possibilidade de sermos atacados por um exército externo é muito remota. Justamente porque se formos atacados, outras nações vão vir no rebuliço mundial. E aí, qual o objetivo da gente manter um sistema militar, que é um sistema parasita, um sistema pesado, caro e somente histórico, no qual não tem privilégios para os oficiais, para as carreiras de cima. E os praças, que são sargentos, cabo, quem não sabe o que é praça, sargento, cabo, subtenente. E aí, uma outra coisa, o Código Penal Militar, além dele ser todos esses benefícios, eles têm uma justiça própria. O quanto que a sociedade brasileira paga para isso e o quanto que tem de retorno disso. Essa balança, ela é uma balança equilibrada, o que a gente paga, a gente tem de retorno do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras, ou é uma balança desequilibrada? A gente paga muito mais do que recebe. Eu vou até problematizar mais um pouco. E aí, eu tenho uma opinião um pouco, talvez, única com relação a isso, mas na minha opinião, né, e aqui já deixamos bem claro, né, lembrando que a opinião de cada um aqui ela é individual e não representa a opinião de todos, nem tampouco de qualquer entidade de classe. Portanto, na minha opinião, quem exerce um cargo público que está ali representando a sociedade brasileira, seja no âmbito militar, seja no âmbito do Ministério Público, seja no âmbito da Defensoria Pública, dessas instituições que têm como arcabouço trabalhar toda a sociedade sem discriminação, eles devem acolher toda a sociedade no seu âmbito de trabalho, dentro da sua particularidade. Na minha opinião, nenhum destes deveria ter autorização para fazer críticas públicas sobre as suas instituições ou sobre a instituição política do Executivo, do Legislativo e do Judiciário brasileiro. Nenhum juiz, nenhum promotor deveria ter a autorização de ir até a imprensa, ir aos meios de comunicação, às redes sociais e dar a sua opinião particular. Porque ele é um representante do povo. Ele está ali para representar todos, não apenas uma minoria. Ele deve estar ali apenas representando a população brasileira, sem distinção de ninguém. Não é como o legislativo, né, que ele tem ali representantes de classes, de minorias, de entidades, e aí sim eles expressam os seus valores, expressam as suas ideologias. Os outros órgãos, eles não deveriam ter autorização para poder ir a público criticar ou falar sobre as suas instituições sem a autorização dos seus superiores. A minha opinião em relação às Forças Armadas e a questão do Exército, óbvio que se a gente for descer, eu respeito muito a opinião do Léo, mas talvez eu discorde um pouco. Eu acho que um Estado Nacional ele tem que ter uma representação de uma força militar para se impor em relação ao mundo, apesar que isso hoje a gente não vai ter mais guerra, a gente não vai ter essas questões mais, mas eu acho que isso é importante. Eu acho que a guarda das fronteiras e a proteção e a utilização dessa força, ela tem que ser feita. A grande questão é que a gente precisa reformular a formação do Exército Brasileiro, que eu acho assim, se nós formos olhar, eu acho que a gente tem o Exército ele tem dentro da nossa história uma força muito grande, já começa lá no século XIX, aí você tem o golpe que instituiu a República, e depois, em vários momentos, o Exército vai estar inserido na nossa história, enfiando o bico na democracia, até chegar o golpe militar de 64 e por aí vai. Então, existe uma falta de visão do lugar que eles ocupam dentro da Constituição. E isso é um problema na formação deles. Ou seja, eu acho que o Exército ele fica muito encapsulado e as coisas dentro do Exército são muito fechadas. Se a gente for olhar e comparar instituições, tipo talvez a Polícia Militar de Minas Gerais com o Exército é muito mais fechado e muito mais atrasado do que a Polícia Militar de Minas. Eu já conversei com o oficial da Polícia Militar e com o oficial do Exército. A gente vê uma disparidade gigantesca no próprio tratamento que o Exército dá para os seus oficiais de baixa patente. Então, assim, a gente precisa
acho que primeiro avançar nessa questão da formação das Forças Armadas. Ou seja, o entendimento que eles têm é arcaico. O entendimento histórico, o entendimento em relação à democracia, o entendimento em relação ao lugar que eles ocupam. Ou seja, eles têm que entender que eles são servidores públicos e que a função deles é proteger o país e não se intrometer na questão da política nacional. Então, essa decisão essa ADPF e essa decisão do Toffoli, do relator, de observar o Código Penal Militar e de restringir essas críticas, é muito importante porque eles têm o monopólio da força. E se você deixar a coisa muito solta, daqui a pouco você começa a abrir espaço para levantes. Então, assim, nem o comandante vai conseguir controlar a base das suas tropas, porque você vai, ainda mais nesse nível de agressividade, você vai trazer um descontrole. É muito curioso ver o PSL, que é um partido que foi base do governo do Bolsonaro e que sempre fez uma louvação imensa ao período militar, falar em liberdade de expressão contra algo que foi construído nos anos 60, né? Porque se você gosta tanto de um regime de exceção e de um regime militar, você não deveria estar se levantando contra algo que reduz. E nesse caso, reduz com muita propriedade e de maneira muito correta, porque quem tem o monopólio da força, ele não tem que ficar emitindo opinião. Ele tem que seguir o que a Constituição determina. E ele tem que respeitar as autoridades. E principalmente o presidente da República, né? Imagina se amanhã vários comandantes do Exército, né? O comandante principal do Exército é o presidente da República. Se amanhã todos começam a emitir opiniões contra, começam a se levantar contra, o que isso vai causar de prejuízo e até mesmo de impacto dentro de outros militares que não são das Forças Armadas, né? Como é que isso traz? Então, eu acredito que é uma decisão bem acertada de mostrar o seguinte: se você segue essa carreira, você vai se adequar. Você quer ser livre para falar o que você quiser? Não vá ser militar. Vá seguir outra carreira. Vai ser político, vai ser de outra forma. O que acontece? Eu vou mais além. O artigo 37 da Constituição determina os princípios que restam da administração pública. E os militares fazem parte da administração pública. Um dos princípios é o princípio da impessoalidade. Então, como existe esse princípio da impessoalidade, no momento que o servidor está transvestido de servidor, quando o militar põe a farda dele, quando o bombeiro põe o uniforme dele lá, que é a farda também, porque o bombeiro, aqui no Brasil, nosso bombeiro é um bombeiro militar, não sei porquê, o bombeiro tem que ser militar. A nossa polícia militar também, não sei por que tem essa polícia militar, a não ser que para manter uma questão histórica. No momento que eles vestem isso, eles deixam de ser o cabo Josias, deixa de ser o sargento Tainha, deixa de ser o tenente fulano de tal, e é somente o sargento, é somente o cabo. Ele não tem que ter sobrenome. Eu vejo essas entrevistas que são dadas na televisão de tenente, vou dar um exemplo, tenente Ayara, né? É do bombeiro, né? Do bombeiro que foi o porta-voz do bombeiros no problema no acidente lá de Brumadinho. Ele aproveitou de um caso que foi trágico e se tornou deputado federal. Se tornou deputado federal baseado num caso que aconteceu em Brumadinho e aproveitou do cargo. O cargo dele, eu não sou contra o Ayara. Não estou falando mal do Ayara. Eu estou falando da utilização do cargo público em benefício próprio. O grande problema que eu vejo é justamente essa impessoalidade que não é observada. Essa impessoalidade não é observada em nenhum momento por delegados, por juízes, por promotores, pelo prefeito. Não é observada pelo servidor público que trabalha lá no Detran. O servidor público não observa a impessoalidade que está esculpida na Constituição Federal, no artigo 37. E aí, ele aproveita do cargo de algum fato para se promover politicamente. Daí que surgiu essa DPF do PSL. Por quê? Porque começou a surgir, nessa época, vários militares, por causa do nosso momento político, vários militares que tinham interesse de expressar opinião. E aí, quando eles expressavam opinião, os superiores deles tolhiam baseado no Código Penal Militar. E aí que surgiu que o PSL correu atrás. Foi que o PSL aço bonzinho, né? Ele estava interessado no seu nicho político, que é justamente os servidores da segurança pública. E aí, os servidores da segurança pública que aproveitam do espaço, aproveitam do Estado, que é pago por mim, por você, por todo mundo, para se beneficiar. Por que delegado não sei o quê, aí é candidato a vereador, delegado não sei o quê, candidato a deputado, Sargento Rodrigues, deputado federal desde 97, lá por causa da greve que teve, Sargento Cabo Júnior, foi deputado também por causa da greve. Então, assim, as pessoas
Não nos esqueçamos de um certo presidente que se insurgiu contra a instituição, o Exército Brasileiro, né? E se tornou político e depois presidente, né? Pois é, a questão é justamente essa, a questão da impessoalidade e da utilização do cargo público em benefício próprio. A DPF, ela é correta, tá? Eu concordo com o ministro Toffoli, porque se o cara é servidor público, ele não tem que expressar, no momento que ele está como servidor público, porque ele não é 24 horas servidor público, não. No momento que ele está como servidor público, ele não tem que expressar a opinião dele. No momento que ele está ali vestido de farda, ele não pode aparecer na televisão e demonstrar a sua opinião política, a sua opinião, porque o Estado, a sua opinião religiosa, o Estado, ele é um Estado que é de todos. Ele é um Estado democrático, nosso Estado é um Estado democrático, e o Estado laico. Então não tem que demonstrar, o Estado ele não pode demonstrar opiniões privadas. O Estado não tem opinião privada. A opinião do Estado é o que está determinado em lei. A opinião do Estado é esculpida na lei. E aí, o que o servidor pode fazer é somente o que está esculpido na lei. Ele não pode ultrapassar os limites da lei. Então, você não pode Eu ampliei a discussão. Por isso eu ampliei a discussão, que é todo servidor público, é juiz, né? É membro do Ministério Público, defensoria, os militares. Eles não têm que ter uma opinião pública, eles são uma instituição, né? E aí ele está ferindo a Constituição, eles ferem a Constituição quando eles vão nas redes sociais e opinam particular, né, sendo que eles são imbuídos 24 horas dos seus cargos. Eles não são apenas os servidores apenas aquelas 8 horas que eles estão cumprindo. Eles são, no caso dos militares, eles são militares 24 horas. Eles levantam essa bandeira. Eu sou militar 24 horas por dia. Mas eu sou contra essa questão do ser 24 horas por dia. Ele só é servidor público no momento que ele está trabalhando para o Estado. A partir do momento que ele não está trabalhando para o Estado, ele não é servidor público. Então, a partir daquele momento, ele pode expressar a opinião popular dele. Só que ele não pode utilizar para o cargo dele. Então, ele não pode ser o Sargento Rodrigues. Ele só pode ser o Rodrigues. Então, o Rodrigues pode falar e expressar a opinião dele no momento que ele não está atuando. Mas ele não tem que utilizar do cargo e falar para todo mundo que ele exerce aquele cargo, né? Justamente por causa disso. Então, pode falar. E eu acho que até o Toffoli fala, ele deixa claro ali que ele não está tirando o direito da liberdade de expressão. O que eles estão observando ali é a questão da falta de respeito com a questão hierárquica, né? É você, por exemplo, de repente um sargento ir para a rede social para falar mal do capitão, entendeu? Assim, tá criando... Existe princípio, vou aproveitar que você está na tela, existe princípio maior do que o outro dentro da Constituição Federal? Existe um princípio que é maior do que o outro? Não, por isso tem que voltarem, né? Por isso que a importância da escolha do ministro, né, que era o nosso outro tema, o ministro tem que ter uma visão bem ampliada para ele conseguir sopesar cada princípio em cada caso concreto, né? Em cada situação, porque você tem a liberdade de expressão, mas você tem a questão da impessoalidade e a questão da hierarquia. Ou seja, existe uma questão do monopólio da força. A exceção, ela existe porque ela é importante. Porque o cara, ele tem fuzil, ele tem bomba, ele tem coisas que são perigosas. Ele não tem a mesma... eu, por exemplo, se eu ficar bravo com alguém, se eu ficar bravo com o presidente da República, com o governador, seja lá o que for, o que eu vou fazer? Eu vou pra Praça 7 gritar? Agora, se você pega, por exemplo, uma tropa inteira que tem fuzil, tem tanque de guerra, tem armamento, se você não tiver um controle muito rígido em cima dessas pessoas, você pode criar um problema muito sério. Não, e outra coisa, você quer ter essa liberdade de expressão esculpida lá no artigo 5º, mas não quer cumprir os outros princípios, que é o princípio da impessoalidade. Quer ter o direito de um princípio, mas não quer cumprir a obrigação de outro princípio. Fica uma questão, porque os dois são da Constituição Federal. A Constituição Federal dá esse direito para os dois, né? Então é obrigatório a observação de todos os princípios no qual eles se amoldam um ao outro, e não um espere o outro, né? Um não vai se espelhar o outro. Se quer ser político, pode ser político. Vai perder seu cargo, vai pedir exoneração e vai tirar do seu nome. Não vai poder colocar lá, tenente fulano de tal. Eu acho que isso aí deveria ser proibido. Fazer um registro de chapa, um registro de campanha, utilizando o cargo público como nome inicial ali para a candidatura. Essa é a minha opinião. Senhores, falando em controle, a discussão está acalorada, está muito boa, mas deixemos para os nossos ouvintes e os nossos espectadores para pensar um pouco sobre esse assunto e problematizar também toda essa situação. Eu irei aqui tomar a liberdade de encerrar a discussão e passarmos para o nosso terceiro bloco. Um momento cultural. Diante de tudo isso que debatemos, o que os doutores têm de indicação cultural para nós aí? Então, eu tenho um livro aqui bacana, Caçador de Pipas. Eu acho que todo mundo aí já
já leu aí, já assistiu o filme, tem um filme, que ele conta a história, uma história bacana lá do Afeganistão antes do Talibã e depois do Talibã, da questão do Talibã, pega uma história muito legal sobre a questão de uma ditadura, realmente o que é uma ditadura, sobre a questão de dar um jogo de futebol e no meio do intervalo tem uma execução, né, porque o cara cometeu um crime, teve uma execução e aquilo ali virar um show. Então é um livro muito legal, muito bacana, fácil de ler, tá? É gostoso de ler. E também tem um filme, O Caçador de Pipas. Muito legal. Essa é a minha indicação aí. Esse livro é muito bom. Eu tenho ele, eu já li. Muito bacana. E aí, Henrique? Olha, dentro da questão que a gente falou do STF, da importância de ampliar o espectro e de ter uma visão mais ampla, o que eu tenho para sugerir é esse livro aqui. Crise Climática. e o Green New Deal Global, do Chomsky e Robert Pollin. O Noam Chomsky é um dos maiores nomes mundiais ele é do MIT, né? Massachusetts Institute of Technology, meu inglês não é bom. Ele é do MIT, ele é um norte-americano de esquerda, que é uma coisa rara de se ver. Ele é um pensador anárquico, que tem um viés anarquista, e o Robert Pollin é um economista progressista. Então eles trazem nesse livro ideias, uma política, um plano global, que é um plano de intervenção estatal para mudar essa questão da matriz energética do mundo. Ou seja, é um plano global para mudar o eixo e tentar salvar, porque a gente está num caminho muito complicado. Se a gente esquentar mais uns 2 graus aí, vai ficar muito difícil a vida na Terra. Então, existe um plano global que é para realocar recursos e o investimento disso não é muito grande. Isso é o que mais dói no coração de ver, que as pessoas não conseguem, que os atores globais não conseguem chegar num bom termo, sendo que os custos disso não seriam tão altos. E eles pensam muito na questão dos trabalhadores e como inserir as pessoas nessa mudança, principalmente os mais simples. Eu indico hoje um livro de ficção, de ficção científica. O nome dele são As Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Paulette. E aí ele trata sobre uma questão, né? O espaço sideral, astronauta, viagem às profundezas, solidão, mas ele vem deixando um questionamento que é sobre exatamente este ponto, uma questão social e filosófica de que as águas vivas, elas realmente não sabem de si, elas não conseguem falar sobre si próprias, elas não conseguem se identificar, né? E aí trazendo um pouco dessa temática nossa, sobre a indicação do STF, sobre a questão de fala das redes sociais dos militares. As águas vivas, elas não sabem de si realmente? Então fica esse questionamento. E eu tenho, como sempre, também aqui uma indicação musical de uma banda dos anos 80, nacional, brasileira, e que ela, inclusive, saiu em turnê agora com o lançamento de 2 álbuns, volume 1 e volume 2, mas eu vou indicar o álbum, que é o segundo álbum de carreira deles, que é uma banda chamada Plebe Ruth, né? E a Plebe Ruth, esse é o álbum Nunca Fomos Tão Aqui ninguém conhece Plebe Ruth, não. Nunca Fomos Tão Brasileiros. Eles estão aí em turnê com um álbum novo. Para quem mora aqui em Belo Horizonte, Contagem, inclusive eles vão passar por aqui no aniversário de um bar no mês que vem, se eu não me engano, dia 15, eu acho. E aí eles têm uma música muito interessante, que eles são de Brasília e são punk rock, então eles têm uma crítica Tem um viés político. um viés político, uma crítica muito grande à ditadura militar, porque eles vivenciaram muito esse período. Então, uma músicas de destaque aqui deste álbum é Censura, Códigos, Nunca Fomos Tão Brasileiros, né? Nada de Novo. Então, assim, eu indico Plebe Rude, ouçam e depois nos digam o que acharam das nossas indicações, dos nossos debates. Nos sigam lá nas redes sociais, curtam o vídeo. Senhores, finalizamos. E aí, vamos falar com o pessoal aqui, ó. Clica aqui no sininho aqui, gente. Curte aí a nossa página aí. A gente tá precisando aí que vocês curtam, justamente pra gente poder ter uma disponibilidade maior, uma distribuição maior desses debates nossos aqui, tá bom? Exato. Um abraço pra vocês. Um abraço.